Bom, pessoal, eu já apresentei para vocês, eu diminui um pouco aqui a minha câmera para a gente conversar um pouquinho sobre os objetivos do nosso curso. Bom, eu coloquei aqui para vocês que o objetivo geral é fornecer para vocês uma introdução aos bancos de dados relacionais. É claro que esse curso ele é focado para desenvolvedores, tá? Então a ideia é que a gente aprenda as teorias dos bancos de dados relacionais na prática. Então, para isso, eu desenvolvi essa ementa de uma forma com que a gente modele e desenvolva uma parte de um banco de dados relacional para um sistema de planejamento de viagens. A gente não vai concluir o sistema por completo, mas a gente vai utilizar algumas informações e alguns conceitos para que a gente possa absorver todo esse conhecimento teórico que vai ser passado para vocês de banco de dados relacional. Falando um pouquinho sobre os pré-requisitos do nosso curso, eu desenvolvi o nosso curso de uma forma com que qualquer pessoa com acesso à internet conseguisse concluir ele. Então, todas as ferramentas que a gente vai utilizar no nosso curso, elas estão disponíveis na web. Então, para isso, a gente só precisa ter um computador com acesso à internet e muita vontade de aprender. Falando um pouquinho sobre o nascimento, nosso conteúdo programático, a primeira aula nossa vai ser um pouco mais teórica porque eu preciso introduzir vocês alguns conceitos que a gente vai utilizar na prática. Então, nós vamos iniciar um pouquinho com uma introdução aos bancos de dados, explicar o que é um banco de dados, o que é um SGBD, quais são os tipos de bancos de dados que nós temos. Vamos fazer a introdução ao SQL, que é a linguagem que nós utilizamos para poder manipular os nossos bancos de dados. Quando estamos falando de bancos de dados relacionais, a gente vai entender um pouquinho esse conceito de modelagem, o que é um MER, o que é um DEL, e aí a gente já vai começar o esboço das nossas tabelas, e aí a gente vai começar a desenvolvê-las, né? Nós vamos desenvolver os nossos scripts para criar as tabelas, inserir dados, manipular eles, que são as operações CRUD. Depois a gente vai entender um pouquinho o conceito de chaves primárias e chaves estrangeiras, que elas são muito utilizadas nos relacionamentos dessas tabelas, e aí a gente vai também desenvolver esses relacionamentos. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre normalização de dados. Vocês vão perceber no início do nosso curso que as nossas tabelas elas vão ter alguns problemas em algumas dessas colunas para que a gente consiga justamente apresentar para vocês esses conceitos de normalização e identificar a necessidade, na verdade, identificar o porquê está errado daquela forma e como a gente pode alterar as nossas tabelas que já estão criadas para poder atender esses conceitos de normalização. E com isso, a gente vai introduzir os conceitos de alter table, por exemplo, ou drop table, que também são conceitos muito importantes no SQL. Depois disso, a gente vai trabalhar um pouquinho as consultas avançadas, trabalhar um pouco com junções, também conhecidas como joins, subconsultas, consultas alinhadas. Vamos trabalhar também com a agregação de função, que vocês vão perceber, algo que é muito utilizado, que vocês vão usar bastante no sistema de vocês, agrupamento, e também um pouco a parte de otimização, que é muito importante para o desenvolvedor. Durante a minha carreira aí já tiveram algumas vezes que a gente precisou trabalhar com essa otimização de consulta, principalmente depois que o sistema já estava em produção. Durante o desenvolvimento, às vezes, nem sempre a gente vai conseguir ver todos os índices de busca necessários ou porque aquela consulta ela não vai ser tão otimizada. E quando está em produção, geralmente a gente tem muitos dados para ser trabalhado ali dentro dos nossos bancos de dados e a performance acaba, às vezes, ficando um pouco comprometida e muitas vezes até por culpa nossa, algumas consultas, algumas queries que nós colocamos lá, elas não estão atendendo esses critérios. E aí eu vou ensinar para vocês como que a gente consegue identificar se uma consulta ela precisa de algum tipo de índice de coluna e também explicar para vocês o que é esse conceito, né, de índices de otimização de consulta. Bom, pessoal, eu acho que a apresentação do nosso curso é isso. Só retomando com vocês, nós temos os nossos fóruns, onde vocês podem compartilhar dúvidas ou até ajudar outras pessoas que estão passando por algum tipo de problema, alguma dúvida, e também nós temos a nossa comunidade no Discord. A gente se vê na próxima aula. Fala galera, beleza? Bem-vindos à nossa aula de conceitos básicos e estrutura de um banco de dados relacional. Primeiramente, apresentar para vocês o conceito de um banco de dados.
Um banco de dados, ele é uma coleção organizada de informações ou dados. Ela é estruturada e normalmente ela é armazenada de forma eletrônica em um sistema de computador. Mas não necessariamente isso. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de bancos de dados que eles não são armazenados de forma eletrônica, como, por exemplo, os arquivos físicos, muito comuns em consultórios, os cartões perfurados e bibliotecas, que eles basicamente trabalham de uma forma estruturada e têm um sistema de consulta que dá fácil acesso a essa informação. Bom, falando um pouquinho sobre os tipos de bancos de dados que nós temos computadorizados. Nós temos os relacionais, também conhecidos como SQL. Nós temos os bancos de dados não relacionais, conhecidos como NoSQL, que ele não necessariamente significa não relacional, mas ele é utilizado como não apenas SQL. Nós temos também os bancos de dados orientados a objetos e os bancos de dados hierárquicos. Além desses, nós temos alguns outros exemplos, mas que eles não são tão relevantes para o nosso curso. Mas se vocês tiverem curiosidade, no final dos nossos slides eu vou deixar um link onde vocês podem consultar todos os tipos de bancos de dados que nós temos disponíveis. Bom, falando um pouquinho o que é um SGBD, tá? Um banco de dados, por si só, ele não é autocontrolado. Então, a gente tem um sistema de gerenciamento de banco de dados, que eles são conhecidos como SGBDs. Eles vão fornecer para a gente um conjunto de ferramentas e recursos para que a gente possa criar os nossos bancos, manipular os nossos dados, consultar e até trabalhar com administração, como, por exemplo, quais são os tipos de usuários que podem acessar, porque os bancos de dados, eles são muito sensíveis, a gente não pode deixar que qualquer pessoa tenha acesso a todas as informações que nós temos armazenadas. Então, os SGBDs também são responsáveis por toda essa administração de segurança que nós vamos ter nos nossos bancos de dados. Falando um pouquinho sobre as funcionalidades básicas dos nossos sistemas de gerenciamento de bancos de dados, eu trouxe para vocês o CRUD. Vocês vão perceber que esse é um conceito muito utilizado e muita gente vai comentar com vocês sobre eles, que basicamente são as operações de escrita, leitura, atualização e exclusão de registros dos nossos bancos de dados ou até mesmo das nossas tabelas. Agora apresentando para vocês um pouquinho sobre a estrutura de um banco de dados relacional. Ele basicamente é composto por um database ou banco de dados que vai ser onde vai ser armazenado o conjunto de todas as nossas tabelas. Bom, então conforme eu já comentei, o nosso banco de dados ele é formado por várias tabelas, tá? E elas podem existir relacionamento entre elas, que vou apresentar para vocês um pouquinho mais para frente esse conceito. Uma tabela, por sua vez, ela é composta por colunas, tá? Que é onde a gente coloca as definições dos nossos dados. Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem um nome, ela pode ter uma idade. Cada uma dessas informações, o ideal é que ela seja armazenada em uma coluna diferente, para que no final a gente tenha o conjunto de informações de uma pessoa. Bom, agora falando um pouquinho sobre o registro em si, ele também é muito conhecido como linha ou como tupla, por exemplo, que são as informações armazenadas em si. Então, os conjuntos das informações de cada uma dessas colunas, ela é considerada um registro. Bom, só retomando a questão do relacionamento, os nossos relacionamentos, eles dependem de dois conceitos básicos, as chaves primárias, que um pouquinho mais para frente eu vou retomar com vocês, mas são os identificadores únicos dos registros das nossas tabelas e as chaves estrangeiras, que basicamente elas sinalizam que ali existe um relacionamento entre as informações das nossas tabelas. Falando um pouquinho para vocês sobre as características principais que a gente tem no banco de dados relacional. Como eu comentei anteriormente, a questão do relacionamento entre as tabelas. Então, as informações, elas são relacionadas entre si para que elas possam compor uma informação mais relevante para o nosso sistema. Eles são muito conhecidos por ter uma linguagem de consulta estruturada, que é o SQL. Eles têm a questão da integridade referencial, que está justamente atrelada aos relacionamentos de nossas tabelas, ou seja, a partir do momento que eu coloquei no banco de dados que existe um relacionamento entre as informações dessas duas tabelas, na ausência dessa informação, o nosso banco de dados ele vai sinalizar que a gente não pode, por exemplo, deletar uma informação no qual outra tabela depende, garantindo assim a nossa integridade referencial de informação, para que a gente não tenha dados órfãos, por exemplo. Ele tem a questão da normalização de dados, ou seja, a forma com que a gente estrutura as nossas colunas de forma com que ela
seja normalizada e única para o nosso sistema, e aí a gente vai retomar esse conceito um pouquinho mais para frente, vocês podem ficar tranquilos. A parte de segurança, conforme eu comentei, de cada pessoa ter acesso apenas à informação que for relevante, né, o cada usuário, cada sistema. Flexibilidade e extensibilidade, que é a questão da gente poder alterar os nossos esquemas. A gente sabe que um banco de dados relacional ele precisa ser todo desenhado para ele ser criado, né? Então a gente não consegue colocar uma informação que ela não foi modelada, mas isso não significa que uma vez que a gente criou a nossa tabela, a gente não possa alterar para que ela seja extensível ou ela seja flexível. É possível, e aí eu vou demonstrar para vocês como que a gente pode fazer isso. E vamos falar um pouquinho sobre a questão de suporte às transações ACID também, que é um dos conceitos bem importantes do banco de dados relacionais, que é a garantia da consistência da nossa informação dentro do banco de dados. Agora, falando um pouquinho mais com vocês sobre o ACID, as transações ACID, elas são um conjunto de propriedades de um banco de dados relacional que garante que as operações elas sejam executadas de uma forma segura e confiável, para que a gente tenha as nossas informações totalmente consistentes. Esse acrônimo, ele representa as seguintes características: a atomicidade, que ele garante que todas as operações de uma transação elas sejam executadas com sucesso, ou que nenhuma delas seja executada. Ou seja, se a gente tiver algum tipo de erro em alguma das nossas operações SQL, ele não vai salvar essa informação anterior que foi alterada. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine uma transação bancária, no qual a gente tem a remoção de um dinheiro da conta de um usuário e a inclusão desse dinheiro na conta de um outro usuário. Então, a gente tem um total de 2 operações, por exemplo. Se essa primeira operação ela der sucesso, mas a segunda por algum motivo falhar, essa primeira informação que foi alterada, ela é revertida ao seu estado anterior. Então a gente garante que esse dinheiro ele só vai ser removido de uma conta se ele conseguir ser inserido na outra conta com sucesso, para que a gente não tenha uma inconsistência dessa informação, tá? Falando um pouquinho sobre a consistência, ela está um pouco atrelada a essa questão que a gente falou da atomicidade. Então, essas transações, ela garante que o nosso banco de dados ele saia de um estado consistente para outro estado consistente, garantindo todas as regras e restrições definidas nas nossas tabelas. Então, basicamente, ele diz que quando a gente altera um dado, por exemplo, de uma coluna, ele vai respeitar todas as regras de tipo de dado, de obrigatoriedade ou não, que nós temos de quando essa informação foi inserida. Falando um pouquinho sobre o isolamento, ele diz que cada transação ela é executada de forma isolada, sem interferir nas transações concorrentes. Isso é para evitar algum tipo de acesso incorreto ou inconsistência dos dados, tá? Como, por exemplo, o nosso exemplo bancário. Imagine, então, que esse usuário está recebendo 2 transferências de usuários distintos ao mesmo tempo. O nosso banco de dados ele vai garantir que uma escrita ela vá ser feita posterior à outra e não ao mesmo tempo, para que a gente não tenha algum tipo de perca de informação. Então, vamos imaginar que nós tivéssemos um campo saldo. Então, o meu saldo desse usuário que está recebendo as 2 transações, ele estava como R$100. E aí ele está recebendo 2 transferências de 50. Se eu permitir que, ao mesmo tempo, essas 2 transações elas sejam executadas, a gente teria um problema que o saldo ficaria como R$150 e não como 200, que seria o efeito correto. Então, ele tem esse isolamento para que essas transações concorrentes elas não se interfiram entre si e que o resultado final seja correto. Falando um pouquinho sobre o último item do ACID, que é a durabilidade. Ele diz que uma vez que essa transação é confirmada, essa alteração de informações ela seja permanente. Então, mesmo que o nosso sistema caia, por exemplo, o saldo desse cliente ele não voltaria a R$100. Uma vez que a transação ela foi comitada, que é um dos conceitos que a gente utiliza, essa informação ela não vai voltar. Então, isso garante que, mesmo que a gente tenha um problema sistêmico e o nosso banco de dados se recupere depois, essa informação ela vai ser durável no nosso armazenamento de dados. Bom, pessoal, o banco de dados, é claro, ele tem muito mais conceito desses que eu apresentei para vocês e ele é muito mais profundo do que isso, mas como o nosso curso ele é introdutório, eu não quis trazer muitas informações com que a gente não conseguisse absorver o que realmente vai ser relevante para a gente nesse momento, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês um link da Oracle, que ele é muito legal, que ele explica um pouco mais o que é um banco de dados relacional e traz um pouquinho mais essa parte teórica. E eu espero que vocês leiam com bastante atenção, porque ele é muito importante.
Retomando com vocês, a gente tem os nossos fóruns e os nossos artigos dentro desse link lá. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até o próximo. Fala galera, beleza? Bem-vindos à nossa aula de hoje, no qual eu vou apresentar para vocês a introdução e os conceitos básicos ao SQL. Bom, o SQL ele é uma linguagem de consulta padronizada e ela é amplamente utilizada para a gente poder interagir com o nosso banco de dados, tá? Ele permite que nós, desenvolvedores, escrevemos consultas e comandos para poder criar os nossos esquemas, para que a gente possa recuperar, inserir informação, atualizar informação e até mesmo realizar a exclusão de uma informação ou até mesmo do nosso próprio banco de dados. O SQL ele surgiu ali em 1970 e ele evoluiu para se tornar esse padrão que ele é internacionalmente reconhecido devido à sua facilidade, tá? Falando um pouquinho sobre a organização do SQL. O SQL ele é dividido em alguns tipos de declarações, tá? Então, nós temos a DQL, que é a linguagem de consulta de dados. É onde a gente consegue recuperar uma informação que nós armazenamos anteriormente. E ela é caracterizada principalmente pelo comando select, tá? Depois a gente tem a DML, que é a linguagem de manipulação de dados, no qual a gente consegue consultar, alterar e excluir alguma informação que anteriormente já foi armazenada. Uma das principais que a gente tem é a DDL, que é a linguagem de definição de dados. É nela que a gente consegue estruturar como que vão ser as nossas tabelas. Então, aonde as nossas informações vão ser armazenadas, quais são as colunas, os tipos de dados, é na DDL que a gente realiza essas operações. E ela é caracterizada principalmente pelos comandos create, alter e drop, que pode ser tanto de tabela, coluna, índice, e a gente vai ver um pouquinho esses exemplos mais para frente. Ainda tirando essas principais, a gente tem outros dois tipos, que é o DCL, que é a linguagem de controle de dados, tá? Ele não é tão utilizado por nós desenvolvedores e por isso eu não vou apresentar com mais detalhes para vocês, mas ele fala um pouquinho sobre os permissionamentos que os nossos usuários vão ter para manipular tanto o nosso banco de dados como manipular os nossos dados em si. E o DTL, que é a linguagem de transação de dados, que está um pouco atrelado àquelas transações ACIDs que eu comentei na aula anterior. Então, é nesses comandos que a gente garante a execução daquelas propriedades, no qual a gente pode, por exemplo, no begin, definir o início de uma transação. O commit, se tudo der certo, é o momento em que a gente fala para o nosso banco de dados efetivamente salvar as informações que foram alteradas, e o rollback, no qual ele vai voltar aquelas informações para o estado anterior, caso a gente tenha algum tipo de erro nesse processo dessa transação. Bom, falando um pouquinho sobre a parte de sintaxe e nomenclatura, tá? Vale lembrar que existem diversos sistemas gerenciadores de bancos de dados e eles podem ter regras próprias. Então, aqui eu trouxe apenas algumas regras gerais, mas que elas podem se tornar exceção, dependendo do banco de dados que vocês escolherem para utilizar. Bom, os nomes, no geral, eles devem começar com uma letra ou com um caractere sublinhado. Como, por exemplo, se vocês precisarem ter alguma coluna que inicie por número, o mais correto é vocês inicializarem com o sublinhado na frente, tá? Lembrando que isso é uma regra geral, mas que pode ter exceção de acordo com o banco de dados que vocês escolherem. A sensibilidade a letras maiúsculas e minúsculas também é um outro item que vai depender muito do banco de dados que vocês forem utilizar, mas, no geral, os sistemas eles diferenciam. Então, se você criar um banco de dados com letras maiúsculas, você vai precisar utilizar letras maiúsculas para poder consultar os dados, senão ele não vai localizar a sua tabela ou a sua coluna. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um link muito útil de referência, no qual ele fala um pouquinho mais sobre esses conceitos. É extremamente importante que vocês tirem um tempo do seu dia para ler um pouquinho sobre isso, porque eu passei de uma forma um pouco mais geral, mas é muito legal que vocês consigam ler isso. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima aula.
Fala galera, beleza? Bem-vindos à nossa última aula teórica. Eu tô aqui hoje para apresentar para vocês um pouquinho dos conceitos de modelagem de banco de dados relacionais. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o MER e o DER, que um significa modelo de entidade relacionamento e o outro é diagrama de entidade relacionamento. Bom, o MER, que é o modelo de entidade de relacionamento, ele é um modelo conceitual usado para a gente representar a estrutura geral de um banco de dados. Ele vai descrever para a gente as entidades, os atributos, que são as informações, e o relacionamento entre as entidades, sem entrar em muitos detalhes de implementação, porque isso vai variar de acordo com o sistema de gerenciamento de banco de dados que a gente escolher. Quando a gente já está falando do diagrama de entidade de relacionamento, a gente está falando da representação gráfica desse modelo. Então, ele vai usar alguns símbolos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e convenções para a gente poder mostrar essas mesmas entidades, os atributos, os relacionamentos e também as cardinalidades desses relacionamentos. Eu vou deixar aqui para vocês o link do site que a gente vai utilizar para poder desenvolver os nossos diagramas de entidade de relacionamento. Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre o primeiro componente que a gente vai ter nos nossos DERs, que no caso é a entidade. A entidade, ela é a representação das nossas tabelas, tá? Então, elas são sempre nomeadas utilizando um substantivo concreto ou abstrato e ele vai ser representado dentro do nosso diagrama usando um retângulo, tá? E a sua função, ela precisa ser muito clara dentro desse domínio. Não é interessante que a gente tenha entidades que elas fiquem ambíguas. Então, se eu quero representar um usuário no nosso sistema, a gente vai ter uma entidade usuário. Enquanto, considerando aqui o nosso exemplo do nosso sistema de planejamento de viagem, a gente vai ter, por exemplo, uma entidade usuário, uma entidade destino e uma entidade reserva. É extremamente interessante que elas fiquem cada uma dentro do seu domínio. A gente não quer ter, por exemplo, uma entidade usuário que dentro dele a gente tenha as informações de reserva. Isso não faz muito sentido. O próximo elemento que a gente tem aqui dentro do nosso DER são os atributos. Os atributos, eles vão ser as características e as propriedades de cada uma dessas entidades, tá? E eles têm que conter informações específicas para aquela entidade. Não faz muito sentido a gente ter um atributo que ele é composto. Então, é extremamente importante a gente ter esse cuidado na hora de fazer a modelagem do nosso banco de dados relacional. Bom, inicialmente no diagrama de entidade e relacionamento, os atributos eles são representados por esses elipses, mas conforme vocês podem ver aqui no nosso exemplo, esses elipses eles podem deixar o nosso diagrama um pouco poluído e com uma visibilidade bem ruim. Então, hoje em dia, se é muito utilizado uma anotação da UML, no qual a gente mantém o retângulo com o nome da nossa entidade e abaixo dela nós vamos colocando uma lista com cada um dos atributos que essa nossa entidade tem. Então, essa é uma representação totalmente aceita nos diagramas de hoje em dia. Pessoal, agora a gente vai ir lá para a prática para a gente iniciar o desenvolvimento dessas nossas primeiras entidades com os seus atributos e, na sequência, a gente volta aqui para os nossos slides para conversar um pouquinho sobre relacionamentos e cardinalidades. Bom, então aqui a gente vai utilizar aquele link que eu já coloquei nos nossos primeiros slides aqui para a gente poder modelar os nossos diagramas. Então, eu vou abrir aqui com vocês. Bom, aqui eu abri uma aba anônima para a gente poder fazer todo o processo desde o começo nesse site que a gente vai utilizar para desenhar os nossos diagramas, tá? Então, eu vou entrar aqui junto com vocês no link. Aqui ele vai pedir para que a gente faça um cadastramento, tá? Então, vocês podem utilizar alguma conta do Google que vocês tiverem ou vocês podem criar uma conta manualmente. Eu vou utilizar uma conta que eu já tenho da Google. Bom, pessoal, depois que vocês ou criarem a sua conta ou se autenticarem com alguma conta da Google, ele vai apresentar aqui para vocês como que nós vamos iniciar, tá? Então, eu vou colocar aqui que é para uso pessoal, vou colocar aqui de software, vou colocar para continuar, colocar aqui que a gente vai fazer diagramas. E ele vai criar pra gente aqui o nosso workspace, no qual a gente vai poder trabalhar os nossos diagramas, tá? Aqui já tem como a gente criar alguns exemplos, tá? Mas a ideia é a gente fazer essa parte teórica na mão, então eu vou fechar ele e a gente vai
criar um diagrama vazio. Então, nós vamos clicar aqui em branco e aí ele vai carregar para a gente um diagrama totalmente branco para que a gente possa iniciar. Então, entrando aqui no nosso diagrama em branco, uma coisa muito interessante que a gente tem nesse site é a possibilidade da gente consultar as nossas formas pelo nome. Então, considerando o nosso projeto, o primeiro item que a gente tem que adicionar aqui são as nossas entidades, tá? Então, eu posso vir aqui e procurar por Entity, e ele já vai trazer para a gente algumas representações gráficas para a gente utilizar. É claro que por se tratar de um retângulo simples, vocês também poderiam diretamente desenhar um retângulo simples aqui. Então, eu vou puxar a nossa primeira entidade aqui. A primeira entidade que a gente vai ter aqui dentro do nosso sistema vai ser a entidade usuário. Então, vamos criar ela aqui. Além do usuário, nós vamos ter aqui a entidade destinos. E agora, a gente vai colocar a nossa entidade aqui, reservas. Agora aqui a gente vai começar a adicionar no nosso diagrama os atributos. Pensando na nossa entidade usuário, quais seriam os atributos relevantes para a gente trazer para a nossa entidade? Bom, inicialmente eu vou inserir aqui para o nosso usuário os atributos ID, o atributo nome e o atributo data de nascimento. E também vou adicionar aqui o endereço do nosso usuário. Então, lembra que eu comentei com vocês, nós temos duas formas de representar um atributo nos nossos diagramas. A conotação tradicional, que seria o nosso elipse. Então, eu vou pesquisar aqui o atributo, vou trazer aqui para a nossa entidade de usuário e vou colocar, por exemplo, aqui o ID. Vou inserir mais um atributo aqui e vou colocar, por exemplo, o nome do nosso usuário. Conforme vocês podem perceber, isso já está ficando um pouco poluído e a gente nem começou a inserir muitas informações no nosso diagrama. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a outra forma da gente poder fazer a representação desses atributos no nosso diagrama, que seria essa área de atributo aqui que a gente também tem disponível no nosso site. Então, eu vou trazer ela e vou colocar aqui embaixo da nossa entidade. Aí a gente tem que fazer alguns ajustes, né, para que fique bonito o nosso diagrama e não fique muito poluído. Vou apagar os diagramas iniciais os atributos iniciais que nós tínhamos inseridos e vou colocar aqui a lista dos nossos atributos. Então, o nosso usuário ele vai ter um ID, ele vai ter um nome, ele vai ter aqui a data de nascimento e vamos colocar aqui também para ele o endereço. Legal. Vou remover esse último atributo aqui que a gente não vai utilizar. Então, para a nossa entidade de usuário, inicialmente eu mapeei esses dados. Agora, vamos considerar a nossa entidade de destino. Quais seriam as informações relevantes para a gente ter para o nosso destino? Eu acredito que ele precisa ter um ID, que mais para frente a gente vai entender um pouquinho o conceito de chaves primárias, tá? Mas é muito legal a gente já se acostumar que grande parte das nossas tabelas, elas vão ter ID. Então, vamos adicionar esse campo. Vamos colocar aqui que esse destino ele vai ter um nome e vamos colocar que ele vai ter uma descrição. E vamos remover esses atributos aqui que nós não vamos utilizar. Legal. Agora a gente vai lidar aqui com a nossa entidade de reserva. A ideia é que essa reserva ela sempre esteja atrelada a um usuário e a um destino para que ela faça sentido. Lembrando que essa reserva ela pode ser uma reserva de passagem, ela pode ser, por exemplo, um convite para um teatro, por exemplo, ela pode ser uma reserva de hotel. Então, ela precisa estar associada a um usuário e um destino para que ela faça sentido, tá? Então, vamos lá colocar mais uma área de atributo aqui para a nossa entidade de reserva. E aí, a ideia é a mesma, né? Ela vai ter um ID. E aí, aqui a gente começa a introduzir um pouquinho os conceitos dos nossos relacionamentos.
como que a gente vai identificar nas entidades que uma informação ela está relacionada à outra? A partir de IDs, tá? Assim como nós, seres humanos, nós somos representados por alguns IDs, entre aspas, como, por exemplo, o nosso RG, o nosso CPF, as informações dentro do nosso banco, elas também têm esse identificador único, tá? E aí, quando a gente quer fazer esse relacionamento, a gente coloca a informação desse ID único. Então, aqui a gente vai precisar de duas colunas que vão ser as responsáveis por, no futuro, armazenar as nossas chaves estrangeiras. Então, eu vou colocar aqui o ID do usuário, que é para a gente saber a quem essa reserva pertence. E aqui eu vou colocar também o ID do nosso destino. Além disso, eu acho muito interessante para a nossa reserva a gente ter aqui o status dela, por exemplo. Eu acho que são essas por enquanto. É claro que todas essas nossas entidades, elas podem ter muito mais campos do que esse, atributos que eu estou mapeando para vocês, mas aqui é só para a gente ter uma ideia de como isso ficaria. Então, aqui a gente modelou as nossas 3 entidades, cada um com os seus atributos. Agora eu vou arrumar aqui o nosso diagrama só para a gente, quando for desenhar os nossos relacionamentos, ficar mais claro. Agora a gente vai voltar um pouquinho lá para os slides que eu vou apresentar para vocês os conceitos de relacionamento e cardinalidades e depois a gente volta para atualizar de novo o nosso diagrama. Bom, pessoal, de volta aqui para os nossos slides, eu vou apresentar para vocês agora os conceitos de relacionamentos, tá? Os relacionamentos, eles são as associações entre essas nossas entidades e eles descrevem como elas se relacionam entre si, tá? Aqui no nosso diagrama, ela é sempre representada por um losango e é extremamente interessante que a gente coloque a informação daquele relacionamento. Então, para as entidades que a gente acabou de desenhar, por exemplo, eu coloquei que os usuários, ele realiza uma reserva e que uma reserva, ela vincula o destino. É muito interessante a gente sempre marcar o nome desse nosso relacionamento para que quem esteja fazendo a leitura do nosso diagrama tenha um entendimento claro do que aquilo significa entre eles. Os relacionamentos, eles sempre vão ser marcados por essa linha, no qual a gente tem em cada uma dessas extremidades dessa linha as nossas entidades, tá? Falando aqui sobre a cardinalidade. A cardinalidade, ela vai se referir à forma como as nossas entidades, elas se relacionam uma com as outras. E ela indica o número máximo de instâncias ou ocorrências que a gente pode ter de uma entidade associada a outra entidade. Existem alguns tipos de cardinalidade, mas eu vou apresentar aqui para vocês os 3 mais comuns. O primeiro é o relacionamento 1 para 1. Nesse tipo de relacionamento, a gente tem que uma instância de uma entidade pode estar associado a, no máximo, uma instância de uma outra entidade. Aqui no nosso diagrama, a gente tem um exemplo disso. Quando a gente olha para a nossa entidade reserva, a gente verifica que um ID de usuário ele está presente dentro da nossa entidade. Uma reserva, ela só faz sentido de estar associada a um único usuário. Então, a gente pode falar que a reserva ela tem um relacionamento de cardinalidade 1 para 1 para o usuário. Mas aqui dá para a gente prestar bastante atenção. A gente não pode dizer que o usuário tem um relacionamento de cardinalidade 1 para 1 para a reserva, já que um usuário pode ter mais de uma reserva. Então, falando aqui um pouco sobre a nossa cardinalidade de 1 para muitos, nesse tipo de relacionamento a gente tem que uma instância de uma entidade nossa, ela pode estar associada a várias outras instâncias da outra entidade, que é o caso da reserva. Um usuário, ele pode ter uma ou muitas reservas dentro do nosso sistema. E por último, a gente tem aqui a nossa cardinalidade muitos para muitos. Nesse tipo de relacionamento, várias instâncias de entidades estão associadas às várias instâncias de outra entidade. Aqui, para o nosso exemplo, eu não trouxe esse tipo de cardinalidade, porque ela é um pouco mais complexa de entender e geralmente ela utiliza uma terceira tabela para poder armazenar esse tipo de relacionamento. Mas eu vou deixar para vocês no final desse nosso curso um link no qual vocês podem estudar um pouquinho a cardinalidade de muitos para muitos. Além desses tipos básicos que a gente tem de cardinalidade, também é possível a gente indicar cardinalidade opcional. Por exemplo, um usuário nosso, ao se cadastrar no sistema, ele não necessariamente já vai ter uma reserva vinculada a ele. Então, a gente poderia ter a conotação de 0 para muitos, por exemplo, que é uma
cardinalidade que indica que o relacionamento ele não é obrigatório entre as entidades. Bom, pessoal, agora com esses nossos novos conhecimentos sobre relacionamentos e cardinalidades, a gente vai voltar lá para o nosso diagrama para a gente poder inserir esses relacionamentos lá também. De volta aqui no nosso diagrama, para a gente localizar o losão, o que é o representante dos nossos relacionamentos, nós podemos vir aqui na nossa barra de consultas e procurar aqui relationship, e aí basta nós trazermos ele aqui para o nosso diagrama, e aí a gente vai dar um nome a ele, né? Então, o usuário, ele vincula, ele realiza uma reserva. Vamos trazer aqui. Agora, a gente precisa colocar aqueles traços que eu comentei com vocês, que ligam os relacionamentos das nossas entidades. Então, vamos adicionar uma linha e trazer ela aqui para dentro de reserva e fazer a mesma coisa no outro lado. Então, aqui a gente já tem uma representação inicial dos nossos relacionamentos, tá? Entre a tabela usuário e a tabela de reservas. Agora, a gente vai adicionar aqui o relacionamento da tabela de destino. Vou trazer mais um. Vamos colocar um exemplo. Vincula o nome do nosso relacionamento aqui, né? Que uma reserva, ela vincula um destino. E aí, nós vamos inserir aqui as nossas linhas também de relacionamento. Então, esse primeiro passo nosso de modelagem dos nossos relacionamentos está concluído. E agora a gente vai fazer a etapa de adicionar as nossas cardinalidades. Então, conforme eu comentei com vocês, se a gente olhar aqui para o nosso diagrama, a gente pode perceber que a reserva, por ela ter o ID do usuário, ela pode estar vinculada a apenas um usuário. Então, neste lado próximo à entidade do usuário, nós vamos adicionar um texto, no qual a gente vai falar que a cardinalidade dele é de 1 para 1. E conforme a gente conversou também, um usuário ele pode ter uma reserva ou nenhuma reserva. Então, para este caso, na outra extremidade, nós vamos adicionar aqui a cardinalidade de 1 para muitos. E aí, agora, a gente vai fazer o mesmo processo para a gente descrever os relacionamentos entre a tabela destino e a tabela reservas. Uma reserva ela pode estar vinculada a apenas um destino. Então, nós vamos vir aqui no destino e adicionar sua cardinalidade. E um destino, ele pode estar vinculado a N reservas. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui uma viagem para Maldivas. Várias pessoas podem ter reservado uma viagem para Maldivas. Então, faz sentido que ele esteja em nenhuma ou em muitas reservas. Então, a gente faz o mesmo processo aqui. E aí, nós adicionamos a cardinalidade de 0 para muitas. Bom, pessoal, inicialmente para o nosso diagrama seriam esses itens que nós vamos trazer. É claro que existem outras coisas que a gente pode estudar nessa parte de diagrama, entidade e relacionamento, mas, na minha opinião, esses são os principais e vão ser os mais comuns de vocês terem contato no dia a dia de vocês nos sistemas, ou até mesmo se vocês forem fazer essa modelagem de banco de dados. Agora, uma coisa muito interessante que eu trouxe aqui para vocês que eu vou apresentar. Vocês podem ter percebido que eu não sou a melhor pessoa para fazer os diagramas, eu não sou muito organizada na hora de colocar os itens na tela. E com a ajuda da inteligência artificial, existe um site muito legal que dá pra gente colocar as informações das nossas entidades e os relacionamentos e eles fazem toda essa plotagem do diagrama. E agora eu vou mostrar para vocês que é muito legal esse site. Bom, acessando esse outro link que eu também vou disponibilizar para vocês lá no nosso PowerPoint, a gente vai localizar esse Quickly DBD, que ele é justamente uma forma da gente poder traduzir algumas escritas em diagramas. Quando a gente entra aqui nele, clicando aqui em File, a gente já tem algumas opções que dá para a gente pegar um uso básico ou exemplos de diagramas. Então, eu coloquei aqui para Download Sample Example. E aqui ele já mostra um pouquinho como que a gente vai descrever as nossas entidades para que ele possa fazer a plotagem do nosso diagrama.
Eu vou apagar esse exemplo que a gente tem aqui desse diagrama para a gente poder construir. Eu não vou colocar todo o nosso diagrama aqui, mas eu vou mostrar duas tabelinhas para a gente ver como que ficaria utilizando, tá? Então, vamos iniciar aqui pela nossa tabela usuários. A gente coloca um hífen para ele entender a divisão entre o nome da nossa tabela e os atributos. Então, eu vou colocar aqui que ela vai ter um ID, que ela vai ser uma chave primária e vai ser do tipo int. Abaixo dele, a gente vai colocar que o nosso usuário ele vai ter um nome, vai ser do tipo string, que eu vou explicar para vocês que seria um tipo de texto. Vamos colocar aqui que ele vai ter uma data de nascimento, que é do tipo date. E vamos colocar aqui que ele vai ter um endereço, que é do tipo string também. Agora, a gente vai desenhar, por exemplo, a nossa tabela de reserva. Então, a gente tem aqui reservas, né? A nossa entidade de reservas. A gente vai falar que ela vai ter um ID. E aí, a parte legal, a gente vai falar que ela vai ter um ID de usuário. E como que a gente vai fazer a definição desse relacionamento, né? Então, eu vou colocar aqui que ele é do tipo int. E aí, eu vou colocar aqui o FK, que é de foreign key, que faz justamente essa representação de uma chave estrangeira. Vou colocar o símbolo maior menos e falar qual entidade que ela é relacionada. Então, vou colocar aqui usuários e aí ponto o nome do campo que vai representar a nossa chave forte na entidade principal de relacionamento. Então, eu coloquei aqui que o ID do usuário ele está vinculado ao campo ID da nossa entidade de usuários. E aí, a gente já pode ver aqui na saída que ele começa já a desenhar as nossas tabelas com seus relacionamentos e fica visualmente bem interessante. Isso é uma dica bem legal e eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula sobre diagrama e a partir das próximas aulas a gente vai começar a colocar muita mão na massa para a gente poder desenvolver o nosso banco de dados. Fala galera, beleza? Aqui eu tô trazendo para vocês uma aula de configuração de ambiente. Conforme eu comentei anteriormente, a gente não vai instalar nada nos nossos computadores, mas é necessário que a gente faça algumas configurações nos sites que nós iremos utilizar. Então eu vou usar essa aula aqui para a gente configurar juntos o nosso banco de dados na nuvem. Então a gente vai acessar esse link aqui que eu vou deixar no nosso PowerPoint para vocês poderem acessar. Esse site ele utiliza também a autenticação com o Google, que vocês podem criar a conta de vocês. Uma coisa importantíssima, ele não é gratuito para sempre, então é importante vocês se atentarem ao prazo de 7 dias gratuitos para que vocês possam concluir o nosso curso utilizando ele. Senão vocês vão ter que criar algumas outras contas aí e refazer os passos de configuração de ambiente. Eu vou me autenticar aqui com o Google e eu já volto com vocês para a gente começar os primeiros passos. Bom, pessoal, depois que vocês realizarem a criação da conta de vocês ou até a autenticação com o Google, essa é a primeira tela que vai ser apresentada para vocês. Aqui a gente vai clicar em New Application, no qual a gente vai selecionar o MariaDB, que vai ser o banco de dados relacional que a gente vai estar utilizando aí nas nossas próximas aulas para poder aplicar os nossos conhecimentos de SQL. Então, eu vou vir aqui, vou pesquisar o MariaDB. E aí eu vou selecionar aqui o Deploy Now, para que ele comece a provisionar esse ambiente para a gente na nuvem. Bom, aqui a gente não vai mexer em nada, como a ideia é a gente utilizar a conta gratuita para que a gente possa fazer o curso, a gente vai simplesmente clicar neste botão para que ele conclua a nossa instalação. Ele vai apresentar para a gente essa mensagem de que ele está fazendo o deploy e isso pode demorar um pouquinho. Eu vou pausar o nosso vídeo e eu volto quando esse processo estiver finalizado. Tenham paciência porque vai demorar um pouquinho para vocês também. Bom, pessoal, depois de uns 5 minutinhos aqui, ele terminou o deploy da minha instância do MariaDB na nuvem e eu vou clicar aqui neste botão para que a gente comece a fazer a configuração do nosso banco de dados. Aqui no submenu DB Users, nós vamos iniciar a criação do nosso banco de dados e incluir o nosso primeiro usuário, que vai ser com ele que a gente vai poder entrar para executar os nossos comandos SQL. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o nosso banco de dados.
Eu não vou passar para vocês muitos detalhes neste momento, porque geralmente não somos nós desenvolvedores que criamos os bancos de dados. Isso muitas vezes é criado pelo DBA e passado para nós. Mas quem tiver interesse, vale muito a pena a gente ler um pouquinho sobre esse processo de criação do banco de dados em si. Agora a gente vai clicar aqui para criar o nosso primeiro usuário. Uma informação importante, se vocês colocarem aqui no name admin, esse site ele vai ter erro, então eu vou colocar aqui adm, vou colocar aqui a permissão dele é de superusuário e eu vou dar para ele uma senha que ela tem que ser de 9 dígitos. E aí cada um de vocês cria conforme a necessidade. Bom, criado o nosso database e criado o nosso usuário, a gente precisa ter algum tipo de sistema para poder manipular e executar os nossos comandos SQL. Como a ideia aqui a gente não instala nada em nossos computadores, a gente vai utilizar uma outra ferramenta que a gente tem aqui dentro do MariaDB, que é o PHP MyAdmin. Então, nós vamos selecionar aqui no submenu PHP MyAdmin e vamos selecionar essa opção, que vai provisionar uma infraestrutura do PHP MyAdmin para que a gente possa se conectar com o nosso banco de dados. Não é obrigatório fazer dessa forma, vocês podem sim instalar algum tipo de drive e conector na máquina de vocês, mas essa parte é legal porque assim a gente consegue fazer muito mais rápido o nosso curso. Então eu vou selecionar essa opção, ele vai redirecionar a gente para a autenticação do PHP MyAdmin, no qual a gente vai fornecer as credenciais que a gente acabou de criar. Então eu vou selecionar aqui, vou colocar em português porque eu sei que assim como eu, muita gente não tem o domínio da língua inglesa, então fica muito mais fácil para a gente poder se localizar dentro do sistema. Então, eu vou colocar aqui no utilizador o nome do usuário e na palavra-chave colocar a nossa senha. Bom, com isso aqui a gente já consegue ver o nosso banco de dados criado aqui, viagens. E a gente consegue ver que a gente não tem informações dentro deles, porque a gente ainda não criou nenhum tipo de tabela. Mas aqui se encerra a configuração do nosso ambiente. Só para que se vocês fiquem tranquilos, tá? Quem não conseguir acompanhar o vídeo, eu vou deixar no nosso PowerPoint passo a passo todas as ações que eu executei ali com vocês, para que vocês possam reproduzir em casa. Bom, pessoal, para essa aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai finalmente iniciar a criação do nosso banco de dados e iniciar a criação das nossas tabelas. Bom, antes da gente colocar a mão na massa, eu vou retomar com vocês alguns conceitos para que eles sejam muito bem fixados na mente de vocês. Então vamos lá, as tabelas elas são usadas para armazenar os nossos dados de forma organizada. Cada tabela de um banco de dados relacional tem um nome único e ela é dividida entre colunas e linhas. Exatamente uma representação como se fosse um Excel. Então, no Excel nós temos as nossas colunas, que nós definimos a divisão das nossas informações, e as nossas linhas, que são as informações em si armazenadas. Eu não estou dizendo que isso fica armazenado no nosso sistema computacional desta forma, mas é a representação de uma tabela conceitual. Falando sobre a coluna. Uma coluna, ela é uma estrutura dentro de uma tabela que representa um atributo específico. E essa é a palavra sempre chave que a gente tem que ter em mente quando falar de colunas. Ela é para um atributo específico. Cada coluna, ela tem um nome único e um tipo de dado associado, que define qual é o tipo da informação que vai ser armazenado. Então, a gente pode colocar aqui uma coluna, ela pode armazenar um número, um texto, uma data, dependendo do tipo de banco, podemos até armazenar, por exemplo, JSON, e isso vai variar de acordo com o banco de dados que vocês escolherem. O registro, ele é a informação em si, e ele também é muito conhecido como linha ou tupla, e ela é uma instância individual de um dado representado por aquela tabela. Falando um pouquinho aqui sobre o nosso comando create. Lembra que eu já mostrei para vocês inicialmente lá na introdução do SQL as divisões que nós temos dos comandos SQL, e o
create, ele tem essa estrutura aqui. O comando obrigatório dele é o create, no caso table, porque nós estamos criando uma tabela, no qual a gente vai colocar o nome, lembrando que o nome de preferência iniciado por letra ou pelo underscore, sublinhado. Depois a gente vai colocar as definições dessa nossa tabela. Ele basicamente vai ser um conjunto das seguintes configurações: a coluna, o nome da nossa coluna, o tipo da nossa coluna e algumas opções que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente também pode adicionar um comentário e eu vou fazer um comentário meu, pessoal, referente a isso. Eu já estive em muitos projetos legados que existe uma dificuldade muito grande da gente entender o que aquele dado representa dentro de uma tabela. Então, uma anotação minha: façam comentários nos bancos de dados de vocês. É extremamente importante para quem vai vir trabalhar ou dar manutenção no sistema de vocês posteriormente tenha um domínio da informação que está sendo armazenado nela. Então, nos nossos exemplos, a gente sempre vai adicionar um comentário na hora de criar a tabela. Beleza? Bom, falando agora sobre os tipos de dados. Os dados eles vão variar de acordo com o sistema que a gente está escolhendo para trabalhar, mas aqui eu trouxe alguns comuns. Nós temos um inteiro, que são as representações numéricas, números de 1 a 100, de 100 a 1000, mais 100 decimais. Então, a ideia é que sejam números positivos ou até mesmo negativos, mas sem qualquer tipo de casa decimal. Quando a gente precisar representar, por exemplo, dinheiro, nós iremos sempre utilizar o tipo decimal para isso. Além disso, nós temos o tipo caractere ou varchar, que são as representações de texto, ou de string, como quase todo desenvolvedor está acostumado com essa nomenclatura. Nós temos o tipo de data e hora, que ele pode ser uma data com hora, só a data, só a hora. Então, existe esse tipo de variação no armazenamento de uma data-hora. Nós temos o tipo booleano, que serve para a gente colocar flags de true ou false. E também nós temos a opção de textos longos. A ideia é que quando a gente utiliza o varchar, a gente não utilize ele, por exemplo, para armazenar uma informação, um comentário que pudesse ter 500 caracteres, por exemplo. Para esse tipo de campo, a gente utilizaria o tipo text. Agora, falando um pouquinho sobre as opções que eu mencionei anteriormente. Na hora que a gente está definindo a nossa coluna, a gente pode passar algumas informações adicionais referente a ela, como, por exemplo, restrição de valor, e isso é muito importante. A gente pode dizer se uma coluna, por exemplo, ela é obrigatória ou não. Vamos supor a nossa entidade do usuário, a nossa tabela de usuário, né? O nome do usuário, ele é obrigatório? No caso, sim, é extremamente importante que a gente consiga identificar o nosso usuário pelo seu nome. Então, na hora de definir essa coluna, a gente vai colocar que é obrigatoriamente o preenchimento dela. O e-mail, por exemplo, de um usuário, é importante que ele seja único também, porque grande parte dos sistemas utiliza o e-mail para fazer o login, por exemplo. Então, a gente pode colocar uma restrição de valor única para ele, que o nosso banco ele vai garantir que a gente não vai ter mais de um registro ou linha com o mesmo e-mail. E, além disso, a gente pode também ter a opção default. Para o nosso caso da nossa tabela, a gente tem a nossa tabela de reservas lá, que tem o status. Então, a gente poderia dizer que toda reserva, no momento em que ela é criada, ela teria o status criada, por exemplo. E isso pode ser incluído de forma automática pelo nosso banco de dados, sem que a gente precise colocar essa informação explícita na hora de inserir essa informação no banco. Bom, outras opções que a gente pode ter são as chaves primárias e as chaves estrangeiras, que no momento da definição de uma coluna já é possível a gente fazer a sinalização de quais colunas que vão armazenar essas informações, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E também o autoincremento, que ele é muito importante para a chave primária, que ele, de uma forma automática, ele consegue fazer um incremento do valor do ID do usuário. Mas ele também pode ser usado para outras coisas. Qualquer tipo de informação autoincremental que a gente precise armazenar nos nossos bancos de dados, pode utilizar esse tipo de opção. Bom, agora falar é muito fácil, a gente vai finalmente colocar a mão no código e executar e criar essas nossas tabelas. Para isso, a gente vai voltar lá no phpMyAdmin para a gente poder começar a criar os nossos comandos SQL de criação dessas tabelas.
Um comentário adicional antes da gente iniciar essa parte da aula. Eu vou disponibilizar um GitHub onde nós vamos ter todos os nossos scripts gerados divididos por aula. Então fiquem tranquilos, se vocês não conseguirem mesmo pausando, replicar os comandos que eu estou criando aqui, eles serão todos salvos e disponibilizados para vocês posteriormente. Bom, vamos lá abrir o PHP MyAdmin. Bom, pessoal, o nosso PHP MyAdmin está aberto e a gente vai começar a criação das nossas tabelas. Então, aqui a gente tem essa aba de SQL, no qual a gente vai iniciar a criação desses comandos. Então, conforme eu mostrei para vocês aqui no esqueleto, o comando de criação de tabela, ele sempre vai iniciar como create table. Uma coisa legal é que grande parte dos aplicativos que a gente vai utilizar para se conectar com o banco tem autocomplete. Então, vocês podem ficar tranquilos que geralmente eles vão dar para a gente algumas dicas. Mas é muito importante a gente saber executar esses comandos porque eles são simples e intuitivos. Então, vamos lá. Nós vamos começar a criação da nossa tabela. Eu vou dar o nome para ela de usuários, tá? Vou abrir aqui os parênteses para a gente começar a definição das nossas colunas. Por uma questão de visibilidade de vocês, eu vou colocar eles um embaixo do outro. Então, conforme a gente conversou aqui, a gente vai criar um ID que ele vai ser do tipo int. Aqui eu não vou colocar nenhuma definição de autoincremento e chave primária, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas fiquem cientes, quem já conhece, que a gente vai apresentar esses conceitos para vocês, tá? Depois disso, a gente vai colocar aqui que o usuário ele vai ter um nome. E esse nome ele vai ser do tipo varchar, que é a representação de uma string ou um texto, tá? E aqui eu vou colocar um tamanho de 255. E aqui eu vou colocar uma daquelas opções que a gente conversou, que é colocar o not nulo. Então, obrigatório na hora de criar um usuário, a gente vai ter que passar para ele o nome. E aí a parte extremamente importante que eu comentei com vocês, que é o comentário. Então, nós vamos colocar aqui, que é o nome do usuário. É claro que agora parece muito bobo a gente colocar a definição de comentário, mas conforme vocês forem criando este costume, quando os sistemas ficarem mais complexos, vai ser automático inserir esses comentários. Agora, o próximo campo que a gente vai adicionar é o e-mail, que eu não tinha colocado ele nos nossos modelos, tá? Mas é muito importante a gente colocar aqui para a gente utilizar aquela opção unique. Então, eu vou colocar aqui que o e-mail ele vai ser um tipo varchar, e por se tratar de um texto geralmente menor, eu vou colocar aqui que ele vai ser um varchar de 100. Vou colocar também que ele não aceita nulo. E aí, a gente vai colocar a restrição de valor unique para ele, justamente para que a gente não tenha mais de um usuário com o mesmo e-mail, o que traria problemas ao nosso sistema. Então, aí a gente coloca aqui o comentário, e-mail do usuário. O próximo campo aqui que a gente vai mapear é o endereço do nosso usuário. Eu vou vir aqui colocar um varchar de 50. Vou colocar também que ele é obrigatório e vou colocar um comentário. Aqui em cima eu esqueci de colocar o comment. Vamos colocar. Legal. Bom, tirando essa parte, a gente vai ter também a data de nascimento. Data nascimento. Vamos colocar que ela vai ser do tipo date. Também eu quero que ela seja uma informação obrigatória. Legal. Bom, eu acredito que dos campos que eu tinha mapeado inicialmente são esses. Aqui a gente tem, então, o nosso primeiro script em SQL, no qual a gente está fazendo a criação da tabela usuários. Agora a gente vai executar ele. E vamos ver se vai dar sucesso.
Bom, aqui ele retornou que a nossa tabela foi criada com sucesso e a gente pode ver aqui do lado já a nossa tabela criadinha. Então, se a gente colocar aqui para expandir as informações, a gente tem aqui todas as informações, data de nascimento, e-mail, endereço, ID, nome. Agora, a gente vai criar também as nossas tabelas de destino e as nossas tabelas de reserva. Para que a gente tenha um curso um pouco mais ágil, essas duas próximas tabelas, elas não vão ter nada de diferente por enquanto, então eu vou copiar os comandos para vocês e vou explicar, tá? Bom, trazendo aqui então para vocês a nossa tabela de destinos, aqui só com um adendo, é possível a gente colocar o nome do database antes do nome da nossa tabela. É comum, em alguns casos, um database, um banco de dados, um sistema de gerenciamento de bancos de dados, ter mais de um database. Então, é legal a gente poder, de vez em quando, sinalizar para que não tenha nenhum tipo de problema, tá? Mas isso não é obrigatório desde que você esteja com seu database selecionado. Vou dar um exemplo dessa questão. Aqui eu selecionei viagens e selecionei aqui SQL. Se eu não tivesse feito isso, vou tirar aqui a sinalização de qual database que é e vou simplesmente vir aqui em SQL e vou colocar para ele criar aqui a nossa tabela. Ao executar, a gente pode ver que ele criou a nossa tabela de destino dentro do nosso database de viagens. Agora eu vou executar de novo sem o database para vocês verem o comportamento do sistema. Vou remover aqui e colocar para executar. Aqui tá vendo que ele deu nenhum banco de dados foi selecionado? Então, esse tipo de erro pode acontecer com vocês se vocês não prestarem atenção em selecionar o database antes de selecionar essa abinha do SQL. Então, vocês fiquem atentos. Se der este tipo de erro, é que o database de vocês não está selecionado. Agora, voltando aqui para o nosso database de viagem, eu vou repassar novamente com vocês os comandos. Por mais que eu já tenha executado de destino para apresentar para vocês o erro, eu vou explicar o que temos aqui. Então, dentro de destino, nós temos também o ID, nós temos o nome daquele destino, no qual a gente colocou que ele é obrigatório e único para este caso, e eu coloquei uma descrição no qual a gente está colocando que ela é obrigatória. Nós temos também a tabela de reservas. Na tabela de reservas aqui a gente tem um ID único dessa tabela, nós temos o ID do usuário e aqui vale ressaltar, a gente não está fazendo a definição de chave estrangeira ainda, esse é um conceito que a gente vai ver nas próximas aulas, então por isso eu fiz a criação simples dessa informação. Então a gente não tem aqui neste caso integridade referencial, tá? Nós temos também o ID do destino, nós temos a data de criação dessa reserva e a gente tem também o status. E lembra que eu comentei com vocês de uma das opções, a parte de default? Então, aqui no status, eu defini que o default para ele é o pendente. E aí, eu coloquei aqui na descrição quais são os possíveis valores. Existem também alguns bancos de dados que ele tem uma restrição de quais informações a gente poderia armazenar. Então, a gente poderia ter utilizado também aqui no status, colocar que ele ou poderia ser confirmado, ou pendente, ou cancelado, mas eu não trouxe esse tipo de restrição ainda, mas é importante vocês saberem que é possível a gente restringir os valores dentro de uma coluna. Agora, então, eu vou criar a nossa tabelinha aqui de reservas. E aqui a gente pode ver que ele criou a nossa tabela de reserva. Então, nós temos os destinos, no qual nós temos aqui as definições das colunas de destinos, onde nós temos o ID, o nome e a descrição. Nós temos a nossa tabela de usuário, que também tem a estrutura de ID, nome, e-mail, endereço e data de nascimento. Eu vou dar um refresh aqui só para ele apresentar a nossa tabela de reservas. Aqui na nossa tabela de reservas, a gente tem o ID do usuário, o ID do destino, a data e o status. Bom, pessoal, aqui a gente conclui a criação das nossas primeiras tabelas do nosso sistema.
sistema. E na próxima aula, a gente vai começar a aprender como manipular as informações dentro da nossa tabela. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai começar a realizar as operações CRUD no banco de dados que a gente criou na aula passada. Sem mais demoras, eu vou passar com vocês apenas um pouquinho sobre o comando insert e na sequência a gente já vai começar a inserir os dados das nossas tabelas. Bom, o comando insert ele tem a seguinte estrutura. Ele começa sempre com insert into, essa é uma cláusula obrigatória, tá? Depois disso, a gente vai colocar o nome da nossa tabela no qual a gente deseja adicionar as informações. Depois, entre parênteses, nós vamos colocar o nome de todas as colunas no quais a gente deseja adicionar a informação. Vale ressaltar uma coisa aqui, que a gente pode sim ocultar essas colunas, mas aí os valores que nós vamos adicionar precisam estar em ordem, porque senão pode causar problemas. Eu, particularmente, prefiro sempre colocar os nomes das minhas colunas na hora de inserir as informações para que não tenha nenhum tipo de erro, mas ressaltando isso é totalmente opcional. Depois dos nomes das nossas colunas, entre parênteses, separados por vírgula, nós iremos colocar a palavra reservada values, dar um espaço e depois disso também, entre parênteses, adicionar todas as informações que nós vamos adicionar para aquele registro. Vai ficar um pouquinho mais claro agora que eu vou apresentar para vocês o comando na prática. Então agora a gente vai lá para o PHP MyAdmin, no qual a gente vai começar a inserir as informações de usuários, destinos e reservas. Lembrando que os scripts da nossa aula vão estar todos disponibilizados no GitHub com o nome da nossa aula. Bom, pessoal, eu já abri aqui o nosso banco provisionado do MariaDB, apenas ressaltando com vocês que vocês precisam selecionar a opção aqui do PHP MyAdmin toda vez que vocês forem manipular novamente o banco de dados de vocês. Então, a gente vai clicar aqui em Lounge, vai realizar a autenticação e aí a gente vai poder novamente manipular as informações, tá? Aqui no meu caso ele já estava autenticado, mas apenas para vocês lembrarem este passo. Eu vou aqui selecionar o nosso database e não se esqueça, é extremamente importante a gente estar com o database selecionado. A gente vai vir aqui na aba de SQL e a gente vai começar a criar o nosso script. Bom, então vamos aqui. Com base naquela estrutura que eu apresentei para vocês, o insert into é sempre uma cláusula obrigatória na hora de inserir os dados dentro do nosso banco. Então, o próximo passo aqui é a gente colocar o nome da nossa tabela. Aqui a gente já tem a facilidade de ter o autocomplete para minimizar os erros, tá? E aí a gente vai colocar aqui quais são as nossas colunas. Lembra que eu comentei com vocês na aula anterior que o ID ainda não está sinalizado como chave primária e nem como autoincremento. Então, eu obrigatoriamente preciso colocar ele aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um errinho que daria se a gente não tivesse adicionado ele aqui. Então, eu vou colocar que eu quero a coluna ID, eu quero a coluna nome, a coluna e-mail, a coluna data, nascimento, a coluna endereço. Depois que a gente fez as definições de todas as colunas que a gente vai adicionar, a gente vai usar a palavra reservada values. E também, entre parênteses, nós vamos colocar as informações que a gente deseja adicionar. Então, lembrando que ela vai estar em sequência com as colunas que a gente definiu. Então, eu vou colocar aqui como ID 1, que ele é um numérico, entre aspas, o nome que a gente deseja inserir aqui. Eu vou adicionar o meu nome. Depois do nome, a gente definiu que seria o e-mail. Então, eu vou colocar aqui um teste@teste.com. E aí, a gente vai colocar aqui a data de nascimento. A minha data de nascimento aqui eu vou colocar também entre aspas, tá? E a próxima informação seria o endereço. Então, vamos colocar um. Vou colocar aqui Avenida das Rosas, número 100, bairro Alto, Araraquara, São Paulo. Legal, eu acho que são essas informações que a gente tem. Vamos executar para ver se vai dar sucesso o nosso comando. Eu sempre seleciono essa opção de reter a caixa de consulta, porque senão ele fecha. E aí depois você tem que lembrar de abrir ele novamente pra gente não perder os comandos, tá? Então, se vocês quiserem, vocês também podem selecionar. Eu vou colocar aqui para executar, ele deu sucesso. Então, a gente pode já ver que o nosso primeiro usuário, ele foi inserido com sucesso. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Copiar. Aqui dentro da nossa tabela usuários, a gente já tem um primeiro registro inserido, com as informações que nós selecionamos. O ID, o nome, o e-mail, tudo certinho. Agora eu vou apresentar para vocês apenas aqueles erros de restrições que eu comentei com vocês que a gente colocou na definição da nossa tabela. Então, nós colocamos, por exemplo, que o nome ele é obrigatório. Então, se eu ocultar a coluna nome, aqui, por exemplo, e tentar inserir, ele vai dar um erro aqui e ele vai falar para mim que o field nome, ele não permite, ele não tem valor default, tá? Por que ele deu essa informação? Quando a gente coloca um not nulo, a gente poderia colocar um valor default para na ausência de passarmos um valor, ele usar aquela informação. Então, como a gente falou que ele é obrigatório e a gente não colocou um valor default, ele vai dar este erro para nós, tá? E isso vai acontecer com todas as outras colunas da nossa tabela. A próxima restrição que a gente colocou, lembra que a gente colocou que o e-mail ele era único? Então, significa que a gente não pode ter mais de um registro com o mesmo e-mail. Então, eu vou atualizar aqui os dados. Mas eu vou deixar o mesmo e-mail e vamos tentar executar para ver qual que é o comportamento do sistema. Aqui ele já deu a nossa mensagem de que a entrada, né, ela está duplicada para o e-mail. Então, garantindo aquela restrição unique que a gente colocou na nossa tabela. Agora a gente vai inserir também informações nas nossas outras tabelas. Vamos começar com a de destino.
Não é obrigatório nós colocarmos os comandos em uppercase, tá? Mas é uma boa prática pra gente ter uma quebra bem definida do que são comandos SQL e aquelas partes que são customizações nossas, tá? Então eu gosto muito de utilizar e eu recomendo que vocês também utilizem. Vamos lá para a nossa tabela de destino, ela é mais simples, ela tem um ID, o nome e a descrição. E aí o comportamento é o mesmo, a gente usa a palavra reservada values e aí a gente coloca aqui os IDs. Vamos colocar aqui. Ele deu um erro aqui porque eu tive uma pequena queda de internet, mas vocês podem ignorar, tá? Então a gente tem aqui o destino, onde tem o ID e o nome. Eu vou só dar um F5 pra gente retomar aqui. Colocando o comando novamente, eu vou colocar para executar e ele foi com sucesso. Se a gente selecionar aqui a nossa tabela de destinos, a gente já tem a Praia do Rosa. A próxima coisa que a gente vai inserir aqui é uma reserva para esse destino com o nosso usuário. Então, a gente vai inserir aqui reservas. As colunas nós temos o ID, nós temos o ID do usuário, o ID do destino e o status. Se eu não me engano, são essas as colunas. E dá pra gente constar da seguinte forma: a gente vem aqui, abre e verifica as informações. Tem a data também. Aí vamos colocar os values. Vamos colocar o ID 1. E aí aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Lembra que a gente não definiu na nossa tabela de reservas as chaves estrangeiras, tá? Então isso significa que o nosso banco ele não está com integridade referencial, por falha nossa, porque nós não definimos, tá? Então vai ser possível a gente adicionar uma reserva com um ID de um destino que nem existe, o que causaria uma falha muito grande no nosso sistema, tá? Mas isso a gente vai corrigir um pouquinho mais pra frente. Então vamos lá, eu vou colocar aqui é o ID 1, para o ID 1 do usuário, para o destino 1 também, que é a Praia do Rosa que nós criamos, tá? E aí a gente vai colocar o status aqui como pendente. E aí a data a gente vai colocar aqui 2023, 11/11. Acho que é isso, vamos executar para ver se vai dar tudo certo. Vamos executar. Bom, ele deu sucesso, então se a gente olhar aqui na nossa tabela de reservas, a gente já tem ela criada. Agora eu vou mostrar para vocês a questão que eu comentei de nós não termos a integridade referencial, porque nós não definimos as nossas chaves estrangeiras. Então eu vou colocar aqui, deixa eu pegar uma de reserva. Vou colocar aqui uma reserva, então eu vou colocar que ela é o ID 2. Só que aqui, na hora de colocar as informações de usuário e de destino, eu vou colocar o ID 3, que eu sei que vocês perceberam, a gente não criou nenhum usuário e nenhum destino com o ID 3. E aqui eu vou executar. E ele também deu sucesso, o que é um erro muito grave, porque a gente está criando uma reserva para um usuário que não existe, para um destino que não existe. Mas muita calma aqui, a gente vai corrigir isso um pouquinho mais para frente. Bom, agora que a gente já tem esses dados criados, a gente já fez a primeira operação do CRUD, que é o create, tá? A próxima operação do CRUD é o read, que nada mais é do que a gente ler essa informação. Para isso, a gente vai voltar um pouquinho no slide só para mostrar para vocês como é a estrutura do comando e depois a gente já volta aqui para apresentar o comando em si. Aqui no nosso slide, repassando rapidinho, o comando select, ele é sempre iniciado por select, a lista das colunas que a gente deseja visualizar. Se a gente desejar visualizar todas as colunas, dá para a gente adicionar um asterisco, que ele vai trazer a tabela inteira. Mas, caso a gente queira algumas colunas específicas, a gente pode passar o nome delas separado por vírgula, e eu vou mostrar para vocês na prática. A próxima informação que a gente coloca no nosso comando select é o from, o nome da tabela, que nada mais é: selecione para mim tais informações de tal tabela, certo? A variação que a gente tem no select é a opção da gente colocar algumas cláusulas, porque não faz sentido eu consultar a minha tabela todas as vezes. Grande parte das vezes que a gente precisar consultar uma informação do banco vai ser com base em um critério de seleção, tá? Então, para isso, a gente usa o select com where, tá? Que é muito parecido com o select anterior, onde a gente coloca select, a lista das nossas colunas, que também a gente pode utilizar o asterisco, o from, o nome da nossa tabela, no qual a gente deseja recuperar essas informações, e o where com as nossas condições, tá?
Dentro das condições, existem alguns operadores lógicos muito interessantes que nós vamos utilizar, tá? Entre esses operadores, nós temos o de igualdade, nós temos o de desigualdade, o de diferente, né? Que ele pode ser sinalizado tanto pelo maior menor, como o de exclamação igual. Nós temos o maior, o menor de, o maior igual, o menor igual. Todas essas operações que vocês podem ver, elas são muito parecidas com os operadores lógicos que a gente tem nas linguagens de programação. Então, eu tenho certeza que isso vai ser muito fácil de vocês absorverem. Agora, falando um pouquinho de alguns operadores específicos do banco, a gente tem o like, que é uma comparação de padrões. Então, vamos supor, eu quero pesquisar todos os destinos que tenham a palavra praia. Então, eu vou mostrar para vocês na prática como utilizando o like nós fazemos isso. Então, ele busca um padrão dentro de uma coluna, tá? O in, ele verifica um valor em uma lista de valores, tá? Então, vamos supor, eu quero pegar todas as nossas reservas que estão pendentes ou confirmadas. Com esse operador in, dá pra gente realizar esse tipo de consulta sem precisar ficar colocando um OR concatenado, o status igual a pendente, OR status igual a confirmado. E aí eu vou mostrar para vocês também. A gente tem o between, que ele é muito utilizado para fazer intervalos de data, intervalos numéricos, então esse é um comando muito legal. Vamos supor, eu quero pegar todas as minhas reservas que elas foram criadas na última semana. Então, dá para a gente utilizar o between para colocar essas datas e trazer essas reservas para nós. E aí, os operadores lógicos mais comuns, que é o AND e o OR, que também estão presentes no nosso SQL. Bom, agora então a gente vai voltar lá para a nossa prática para a gente executar algumas dessas operações. Bom, pessoal, de volta aqui no PHPMyAdmin, eu vou inserir alguns dados aqui para a gente ter dados para poder manipular e fazer as nossas buscas. E eles vão também estar disponíveis lá no GitHub para vocês também realizarem, tá? Então, eu vou copiar aqui as informações que eu vou criar e vou colocar para executar, certo? Então, eu inseri mais 3 informações em cada uma das nossas tabelas. Iniciando aqui pelo nosso comando mais básico de consulta, que é o select. Então, lembra que eu comentei com vocês? É o select, as nossas colunas que a gente deseja retornar. Aqui, no caso, eu vou colocar todas e aí eu vou mostrar para vocês a variação. O from e aí o nome da nossa tabela. Então, eu estou dizendo aqui para ele me retornar todas as informações de todos os usuários do nosso banco. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem 4 usuários, né? Que a gente tem um probleminha, que o nosso usuário está com o mesmo ID. Quando a gente for adicionar o ID como chave primária, ele vai dar um erro, mas aí a gente altera essa informação para que dê tudo certo, tá? Então, a gente tem aqui o nosso comando básico de selecionar todos os usuários. Vamos selecionar todos os destinos. Então, nós temos mais 4 e todas as reservas, certo? Legal, então esse é o comando simples do select. Agora a gente vai iniciar aqui e fazer um select com where. Bom, inicialmente, vou colocar o from aqui em maiúsculo, eu vou mostrar para vocês um select bem simples, onde a gente quer todos os usuários que têm o identificador 1. Tá, então, executado aqui, ele me retornou todos os usuários com o identificador 1. Bom, aqui a gente tem uma consulta simples e eu vou mostrar para vocês que a gente pode ter uma consulta com mais de uma condição utilizando os operadores AND e os operadores OR. Então, aqui vamos supor, eu quero os usuários que têm o ID igual a 1 e que o nome dele se inicie com Pamela, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o name, like... E aí, eu vou colocar aqui o Pamela. Então, aqui a gente pode ver que ele trouxe um único registro, tá? O João, ele não foi apresentado. Agora, vamos supor que eu, em vez de usar o AND, eu quero usar uma cláusula OR, no qual eu quero trazer os usuários que têm ou o ID 1 ou um nome que tenha em alguma parte do seu nome o Maria, por exemplo. Executando aqui, a gente pode ver que ele trouxe o João e a Pamela de ID 1 e a Maria, que por mais que tenha o ID 2, o nome se inicia com Maria.
tá? Então, isso é alguns exemplos que a gente pode ter aqui dos nossos selects. Eu não vou apresentar para vocês todos os operadores, porque a nossa aula ia ficar muito extensa, tá? Mas eu vou deixar alguns exemplos lá no nosso GitHub e alguns links também para que vocês possam aprender mais. Bom, pessoal, para nossa aula de hoje é isso. A gente se vê na próxima. Fala, galera, beleza? Tô aqui hoje para a gente continuar as nossas operações CRUD das nossas tabelas. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre uns comandos um pouquinho perigosos, que é o update e o delete. É muito comum a gente ver alguns memes de hoje em dia de maldade, update e delete sem where. E isso é muito sério, tá? Acontece muito dos desenvolvedores ali na hora que tá fazendo algum tipo de atualização, algum script em ambiente produtivo, realizar esse tipo de alteração sem prestar muito atenção. Então, é muito pouco comum você ver esses dois tipos de comando sem que ele tenha a condição where junto com ele. Então, bastante atenção. As condições que a gente tem no where vão ser muito similares ou até mesmo iguais às do select, tá? Então, eu não vou repassar uma a uma com vocês. A gente pode consultar o slide lá do select para lembrar os nossos operadores, tá? Falando um pouquinho aqui sobre a estrutura do comando update, ele se inicia com a palavra reservada update. Na frente, a gente vai colocar o nome de destino da nossa tabela. Depois, a gente vai colocar o operador set. É dentro dele que vão ser inseridos todas as colunas e valores a serem atualizados dentro da nossa tabela. Então, a gente vai colocar a coluna 1 igual e o valor para qual ela vai ser alterado. A coluna 2 e o valor para qual ela vai ser alterado. Tudo isso sempre separado por vírgulas. E aí, a condição mais importante do update, que é o where, que é a condição de atualização dessas informações. Eu vou repassar com vocês agora também o comando delete, porque ele também é muito simples, e depois a gente vai colocar a mão na massa e executar um pouquinho esses comandos lá no nosso PHP MyAdmin. Bom, aqui o nosso comando delete, vocês podem perceber que ele também é muito simples. Então, a gente vai iniciar com a palavra delete from o nome da nossa tabela, no qual serão excluídos os registros, e aí a cláusula novamente mais importante, que é o where, com as condições de exclusão. Simples assim. Esses dois registros, esses dois comandos são muito simples. Bora lá colocar a mão na massa. Aqui, voltando para o nosso PHP MyAdmin, nós terminamos a nossa última aula com as consultas. Então, aqui hoje a gente vai realizar algumas operações de atualização. Então, aqui eu vou buscar todas as informações que a gente tem ali dentro de usuários. Então, a gente tem aqui 4 usuários. E aí, lembra que eu comentei com vocês que aqui a gente tem um errinho, que é que o ID de 2 usuários são iguais. Então, a gente vai aproveitar e atualizar essa informação. Então, vamos lá. Eu quero pegar e atualizar do e-mail teste@teste.com o ID de 1 para 4. Então, vamos colocar aqui a nossa informação. Vamos começar com o update. A gente vai colocar aqui o nome da nossa tabela que a gente deseja atualizar. Então, a gente vai colocar o nome da nossa tabela usuários. E aí, a gente vai colocar quais são os campos que a gente deseja atualizar. Então, eu vou colocar aqui que eu quero que o ID vá para 4. Quando que eu quero que esse ID vai para 4? Então, eu vou colocar a nossa cláusula where. E aí, eu vou colocar aqui que o e-mail tem que ser igual a teste@teste.com. Deixa eu confirmar se é só .com, só .com. E aí, pronto, aqui a gente tem o nosso comando de atualização. Vamos ver se ele vai dar certo. Executando aqui, ele deu aqui que não foi só, que nenhuma linha foi afetada. Vamos verificar essa informação. Então, a gente tem aqui que o meu usuário realmente não foi atualizado. Vamos ver o que aconteceu. Ah, tá. Aqui a gente pode ver que eu coloquei um S a mais, tá? Então, precisa ser exatamente igual para que seja executado. Vamos lá. E aí, ele deu aqui que uma linha foi afetada. Então, a gente teve o nosso dado atualizado. Se a gente buscar novamente aqui
os dados de usuário, a gente pode perceber que a gente não tem mais 2 registros com o mesmo ID. A gente vai ter um problema muito parecido com reservas e destinos, no qual a gente também já havia inserido alguns dados. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos selecionar todos os nossos destinos. Aqui a gente pode perceber que nós temos 2 destinos com o mesmo ID, o que é da Praia do Rosa e a Praia das Tartarugas. Aqui, ao invés de nós atualizarmos essa informação, nós vamos excluir esse registro, tá? Então, como que se inicia o comando? A gente vai usar aqui o delete from, o nome da nossa tabela, e aí a condição mais importante para a gente não ter um delete sem o where, que é qual é o campo que a gente vai usar de condição. Nesse caso aqui, eu vou usar o nome. Aqui, então, nesse caso, a gente vai colocar que eu quero excluir aonde o nome do nosso destino, né? A gente já tinha colocado errado ali, aonde o nome do nosso destino seja igual à Praia do Rosa. Vamos executar. Ele vai perguntar se a gente deseja realmente executar essa informação, porque esse tipo de condição, né, esse tipo de atualização, ela causa a perca de dados. Uma vez que a gente colocou um delete, não tem como a gente reaver essa informação, só se existir algum backup do estado anterior do banco de dados, tá? Mas é uma execução crítica, por isso que ele pede para a gente confirmar aqui a nossa query. Eu vou colocar que eu quero realmente excluir, e aqui ele vai apresentar que a gente teve uma linha afetada. Bom, pessoal, das operações CRUD, são isso que eu queria demonstrar para vocês. É claro, né, como todos os outros tópicos que eu comentei, existe muito mais coisa para a gente estudar, então eu tenho deixado aqui para vocês nos slides vários links úteis, então cada slide vai ter um link útil referente ao assunto no qual a gente abordou naquela aula. Então eu peço que vocês leiam com carinho essas informações, porque elas vão ser muito relevantes para vocês, tá? Além, é claro, como a gente sempre comenta, em caso de dúvida, acesse os nossos fóruns, onde nós temos os artigos e também a nossa comunidade no Discord. Eu espero que vocês tenham gostado do curso e a gente se vê na próxima aula. Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dos conceitos de alteração e exclusão de tabelas. Lembra que quando eu comentei com vocês que uma das características que a gente tem no banco de dados relacional é ele poder ser flexível e extensível. Isso significa que a gente tem o poder sim de alterar a definição de algumas de nossas tabelas, assim como temos o poder de excluir essas tabelas. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, sobre os comandos alter table e drop table. Primeiramente, eu vou colocar uma situação hipotética para a gente poder desenvolver uma alteração das nossas tabelas. Imagine que o nosso sistema já está em produção e os nossos usuários estão tentando se cadastrar com endereços muito longos, e isso está causando um impedimento do cadastro. Vocês devem se lembrar que de forma proposital eu criei o campo endereço apenas com 50 caracteres, tá? Então, a ideia é que a gente corrija este problema no nosso sistema. Nós temos duas opções para isso. A gente pode fazer a recriação desta tabela com um campo maior, migrar estes dados e excluir a tabela anterior, ou a gente pode simplesmente realizar a alteração da estrutura dessa tabela. É claro que para quem tem um pouquinho de discernimento, a gente consegue saber que neste momento a melhor opção seria a gente realizar a alteração da estrutura da tabela, sem precisar recriar, migrar os dados e excluir uma tabela. Mas para um efeito didático, a gente vai realizar essas duas operações para que vocês entendam na prática como que funcionam os comandos drop table e alter table.
Falando aqui sobre o comando drop table, ele é usado na SQL para remover uma tabela existente do banco de dados relacional de forma permanente. Então é bem importante prestar atenção, porque exceto se você tiver um backup do seu banco de dados, você não vai ter como recuperar essa tabela, tá? E falando sobre a estrutura desse comando, ele basicamente se inicia com a cláusula drop table e o nome da nossa tabela. Falando agora um pouquinho sobre o comando alter table. A cláusula alter table ela é usada para modificar a estrutura de uma tabela já existente, tá? E aí, com isso, a gente consegue adicionar, alterar e excluir colunas, modificar as restrições, como por exemplo do not null, do unique. A gente consegue também alterar comentários, por exemplo, e os índices. Além disso, a gente pode renomear uma tabela, entre outras alterações. Existem bastante alterações que é possível a gente realizar com o Alter Table e eu vou deixar o linkzinho para que vocês possam consultar. Mas essas daqui são as principais e mais utilizadas. Bom, agora a gente vai lá para o nosso PHP-MyAdmin colocar esse nosso conhecimento em prática. Então, aqui no nosso PHP-MyAdmin, nós vamos abrir a nossa abinha de SQL e vamos iniciar a recriação da nossa tabela, tá? Para um efeito didático, eu vou trazer aqui o script já montado para nós, porque ele é muito parecido com aquele que a gente desenvolveu na aula no qual a gente estávamos criando a nossa tabela, tá? Então, eu copiei ele aqui, no qual a gente tem as novas colunas, tem as mesmas colunas, né? E o novo tamanho da nossa coluna endereço. Eu vou executar ele aqui e aí a gente já pode perceber que nós tivemos a criação da nossa nova tabela. Para fazer a migração dos nossos dados, existem algumas opções, como os comandos dump e restore do banco, mas eles são comandos mais avançados e não são do nível do nosso curso, tá? Então, por isso eu não vou trazer eles aqui. Mas existe uma forma muito legal que é uma inserção em massa que a gente pode fazer acompanhado de um select, no qual a gente consegue migrar os dados de uma tabela para outra. Então, eu vou fazer isso aqui agora com vocês. Então, nós vamos iniciar aqui o insert na nossa nova tabela, né? Usuários, nova. E aqui eu vou colocar as definições das nossas colunas, né? Que é importante para que as informações sejam colocadas nos mesmos lugares, né? Então, eu vou colocar aqui ID, nome, e-mail, endereço e data de nascimento. E aí vem a parte legal, a gente consegue colocar um select aqui que vai trazer as informações que a gente precisa. Então, eu vou trazer aqui um select e aí eu vou colocar os nomes das tabelas também que eu desejo, os nomes das colunas que eu desejo retornar. Nome, e-mail, endereço e a data de nascimento. Legal. Aí eu vou colocar o nome da tabela que eu desejo, que é usuários. E aí vamos executar para ver se vai dar certo esse comando. Bom, aqui ele já apresentou para a gente que foram inseridas 4 linhas novas na nossa nova tabela. Então, se a gente consultar agora usuários nova, né? Nós vamos ter aqui os nossos dados migrados de uma tabela para outra. Lembrando que eu sei que existem outras formas de a gente fazer essa migração de dados, mas esse é um macetinho bem legal que a gente tem, tá? Agora que a gente já criou uma nova tabela, nós já migramos os dados, a gente precisa excluir a nossa tabela anterior antes de renomearmos a nossa tabela antiga. Então, para isso, nós iremos usar o comando drop table e passaremos o nome da nossa nova tabela, que é da nossa tabela antiga, que é a tabela usuários. Então, eu vou aqui, vou executar. Como ele é uma condição permanente, né? Não tem como a gente desfazer essa execução, ele pede para a gente confirmar. Então, é só vocês virem aqui, clicar em OK, e ele vai dar aqui que foi excluído com sucesso. Eu vou dar um refresh na tela, porque ele não atualiza o nosso menuzinho lateral. Mas aqui... E aí a gente pode ver que continuou aqui.
Bom, pessoal, ele continuou aqui no nosso menu, mas eu já verifiquei aqui no nosso banco que a nossa tabela não está mais lá, tá? Então, é bom a gente dar uma verificada, porque por mais que aqui esteja falando que a gente tem a tabela dos usuários, na descritivo do database, ela já foi removida, tá? Então, o nosso comando deu sucesso. Agora, a gente vai fazer a alteração do nosso nome da nossa tabela antiga. Então, para isso, a gente vai começar a montar aqui o nosso comando SQL. Então, vamos colocar aqui um alter table, o nome da nossa tabela antiga, e aí a gente vai usar o rename, no qual a gente vai passar o nome da nossa nova tabela, tá? Basicamente, isso o comando, vamos executar para ver se vai dar certo. E aqui deu tudo certo, a gente pode ver que a nossa tabela ela foi renomeada, tá? Então, se a gente entrar aqui dentro dos usuários, ele já tem os nossos dados migrados, o novo nome, e se a gente verificar em estrutura, aqui a gente tem o nosso dado como um varchar de 100. Eu sei que esse não é o melhor método para a gente fazer a solução do nosso problema. A gente poderia ter feito isso de uma forma muito mais simples, mas nem toda alteração de dado ou de coluna ou de definição a gente vai poder fazer dessa forma simples, mas eu vou mostrar agora para vocês. O que a gente poderia basicamente ter feito é ter alterado o tipo da nossa coluna, tá? Aqui eu vou fazer, para efeito de exemplo, alterar nossa coluna endereço de 100 para 150 caracteres. Então, para isso, eu vou novamente inserir aqui o nosso comando alter table e aí colocar o nome da nossa tabela. E aí, eu vou usar uma cláusula aqui que é o modify column, tá? Esse modify column, a gente pode fazer várias alterações dentro da nossa coluna, de restrição, de valor, de nome de coluna, tá? Então, tem uma gama bastante de operações que é possível com ela. Eu vou colocar aqui qual que é a coluna que eu desejo realizar essa alteração e o que eu desejo fazer com ela. Então, aqui eu estou querendo dizer que eu quero que essa tabela tenha a coluna endereço com tamanho de 150. Vamos executar para ver se está tudo certo. O nosso SQL aqui não retornou nenhum erro, tá? E aí, se a gente entrar aqui na nossa tabela de usuários e verificar a estrutura, a gente pode ver que o endereço já está com 150 caracteres, tá? E eu vou deixar novamente um link com vocês de todas as alterações possíveis que a gente pode fazer com o Alter Table. E na próxima aula a gente vai também mexer um pouquinho com ele para a gente trabalhar com chaves primárias e chaves estrangeiras. Bom, para a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Primeiramente, falando um pouquinho sobre os conceitos. A chave primária ela é um atributo ou um conjunto de atributos que identifica de forma exclusiva cada registro de nossa tabela. A chave primária ela é responsável por garantir a integridade dos nossos dados, porque ela impede a duplicação de registros e ela sempre ajuda a recuperação de forma eficiente dessa informação. Em uma tabela pode haver apenas uma chave primária e esse valor ele não pode ser nulo. Como que é a estrutura para a gente criar uma chave primária? Se nós estivermos no momento de criação de nossas tabelas, nós podemos adicionar da seguinte forma: colocar o create table, o nome da tabela, nós podemos adicionar um nome para essa coluna que vai ser responsável por ser a chave primária. Nesse caso aqui eu usei o ID e grande parte das vezes que eu precisei criar uma chave primária foi esse nome que eu utilizei. E aí a gente adiciona a constraint de primary key, ela que vai ser responsável de identificar para o nosso banco que aquela coluna ela é uma chave primária. E aí um incremento aqui eu coloquei que ela vai ser do tipo autoincremento. Então eu não quero ser responsável por gerar os valores das minhas chaves primárias. Eu vou deixar que o meu banco fique responsável por essa criação. Agora, se nós já estivermos no momento, que é o nosso caso, de a nossa tabela já estar criada e a gente precisar adicionar as chaves primárias, nós podemos trabalhar com o seguinte comando: o alter table, o nome de nossa tabela, o modify column, que eu mostrei para vocês na aula passada, e aí eu coloco o nome da nossa coluna ID, o tipo dela que vai continuar sendo int, e aí nós vamos colocar também a constraint primary key para ela.
Bom, falando um pouquinho sobre as chaves estrangeiras. Uma chave estrangeira, ela é responsável por estabelecer uma relação entre duas tabelas. Ela também é um atributo ou um conjunto de atributos, que faz a referência para a chave primária dessa outra tabela. Ou seja, a tabela que a gente quer permitir a criação de uma relação. Ela pode sim conter valores nulos, que são conhecidos como registros órfãos, e também é possível ter mais de uma em uma tabela, ao contrário da nossa chave primária, que é exclusivamente um único registro. Bom, falando um pouquinho de como a gente cria uma chave estrangeira, se nós estivermos no momento de criação de nossas tabelas, nós podemos adicionar embaixo de todos os nossos campos de nossa tabela a constraint foreign key. Dentro dessa constraint foreign key, nós vamos colocar o nome dessa nossa chave estrangeira e aí a gente vai colocar uma referência para ela, ou seja, a gente vai colocar qual é a tabela e qual que é o campo ou a coluna o qual ela faz referência. Então, a gente pode ver aqui nesse Create Table que nós temos já criada a coluna chave estrangeira, que no nosso exemplo, por exemplo, poderia ser o ID do usuário ou o ID do destino, e embaixo a gente coloca essa constraint de foreign key, o nome dessa nossa coluninha, reference, e aí a gente poderia aqui colocar a tabela usuários, e aí entre parênteses nós vamos adicionar o nome da coluna que é o ID. Se nós já estivermos em um momento de alteração de tabela, que vai ser o nosso caso, nós vamos usar algo muito parecido com o que foi feito anteriormente. Mas ao invés de alterar uma coluna, a gente vai adicionar uma constraint. E são essas constraints que são responsáveis por manter a integridade referencial dos nossos dados. Ela vai impedir, por exemplo, que a gente exclua um registro pai sem que os filhos sejam excluídos, por exemplo, ou que a gente deixe esses filhos órfãos, tá? Então, a gente tem aqui o alter table, o nome da tabela, a DD constraint, o nome que a gente escolheu para essa constraint, a foreign key, que é o nome da coluna presente na nossa tabela atual, e o referência, que é a tabela destino e a sua chave primária, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a parte de restrições. Conforme eu comentei com vocês, as constraints elas vão ser responsáveis por manter a integridade referencial de nossos dados, né? Existem algumas cláusulas que a gente consegue colocar na hora de criar uma chave estrangeira que vai causar um efeito na exclusão ou alteração de algum desses dados, tá? Então, é possível a gente usar o comando onDelete, que vai especificar o que acontece com os registros filhos, né? Os registros dependentes se um pai for excluído. Então, por exemplo, a gente tem ali os nossos usuários e a gente tem as reservas daquele usuário. No onDelete, a gente pode definir, por exemplo, que ao excluir o usuário, que no caso é o nosso registro pai, todos os filhos dele serão excluídos também. Por exemplo, se a gente não tiver essas restrições definidas, nós vamos ter erro ao realizar a exclusão de um registro pai. E depois eu vou mostrar para vocês na prática, tá? A gente tem também o onUpdate, que vai definir o comportamento do registro quando um filho pai for alterado e o que vai acontecer com os filhos dele. E aí, essas alterações podem ser o cascade, que vai replicar a alteração do pai nos filhos, o set nulo, que basicamente vai remover aquela integridade referencial, que foi aquilo que eu comentei com vocês, que a chave estrangeira ela pode sim ter um valor nulo. Ele pode ter um set default, que é, por exemplo, ter um registro default para todos aqueles registros que ficaram sem um pai, né, sem um usuário no nosso caso, entre outros. Bom, eu sei que é bastante conceito, eu falei muita coisa para vocês e agora a gente vai colocar na prática essas alterações de chave primárias e chaves estrangeiras, criando elas no nosso banco de dados para que ele tenha a integridade referencial da forma correta. Bom, a gente está aqui agora com o nosso banco de dados criado e as nossas tabelas, destinos, reservas e usuários. E aí agora a gente vai começar a alteração das nossas tabelas para que elas tenham as definições de chave primária e de chave estrangeiras configuradas da forma correta. Primeiramente, a gente vai alterar a nossa tabela de usuários para que aquele campinho que a gente criou ID, ele seja uma chave primária e seja de alto incremento. Então, eu vou colocar o alter table usuários, vou colocar o modify column, que a gente já viu anteriormente. Vou dizer aqui qual é a coluna que eu quero trabalhar, que no caso é ID.
O tipo dela vai continuar int e eu vou colocar que eu quero que ela seja do tipo autoincremento. Essa é uma alteração que eu desejo fazer. Como esse processo de alteração do ID para uma chave primária, ele vai depender de duas etapas, eu vou mudar, colocar uma vírgula aqui no nosso comando para adicionar mais um comando para esse alter table, que vai ser o add primary key. E aí eu vou passar aqui entre parênteses qual é a coluna que vai receber essa constraint. Bom, agora eu vou executar para ver se está tudo certinho. E aqui deu certo, ele não retornou nenhum erro, mas se a gente entrar aqui na nossa estrutura da tabela de usuários, a gente vai poder verificar aqui na coluna ID que ela é do tipo autoincremento e ela ganhou essa chavezinha aqui, que significa que ela é uma chave primária. Bom, agora a gente vai fazer as alterações nas outras tabelas. O alter table destinos. A gente vai fazer o mesmo processo, né? Modify column. Vou colocar aqui qual é o nome da nossa coluna. Int autoincremento, vírgula, add primary key na coluna ID. Vamos executar aqui. Falta um parênteses. E aí ela também não retornou nenhum erro. Vamos colocar agora a alteração também na nossa tabela de reservas. Diferentemente dessas duas primeiras tabelas, na tabela de reservas a gente não vai executar apenas a alteração de primary key. A gente também vai adicionar as chaves estrangeiras, que vão ser as referências para os usuários e para os destinos. Iniciando pela chave primária, vamos colocar aqui o alter table. E eu vou colocar aqui reservas, vou colocar que a gente quer alterar a coluna. Modify column ID, a mesma coisa, ela vai continuar como int, eu vou definir ela como autoincremental. E vou adicionar também a nossa constraint primary key na coluna ID. Vamos executar aqui. E deu errado. Vamos ver o que aconteceu. Ah, tá. Lembra que a gente estava inserindo os nossos dados sem que a gente tivesse definido o ID como uma chave primária? A gente chegou a inserir os dados duplicados. Então, se a gente olhar aqui dentro de reservas, deixa eu executar só ela. A gente vai verificar que nós temos dois registros com o ID 1. E aí ele causa um erro, porque ele tem que garantir a unicidade dessa informação. Então, vamos aproveitar aqui, entrar dentro das reservas e realizar a exclusão aqui de um de nossos registros, tá? Vamos inserir esse aqui na mão. Qual que é a reserva? Vamos excluir todas as que tem ID 1 aqui, vai ser o suficiente. Legal, então se a gente olhar de novo aqui em reservas, nós não vamos ter mais aquela informação duplicada, mas a gente tem aqui ainda um com ID 2. Vamos excluir ele também. Legal, agora... Agora sim, a gente pode ver que a gente tem um único registro aqui de reserva com ID 3. E agora a gente pode prosseguir ali com a nossa alteração. Então, eu vou vir aqui, eu vou dar o alter table reservas, modify column ID, do tipo int, autoincremento, e aí, vírgula, adicionar constraint.
Então, agora é para a gente executar sem mais problemas. Então, agora está tudo certo. Uma vez que a gente definiu aqui a nossa chave primária da tabela de reservas, a gente tem que definir agora as nossas chaves estrangeiras, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos começar aqui com o nosso Alter Table novamente. Vamos colocar a nossa tabelinha de reservas. E aí, a gente vai colocar aqui add constraint. E aí, aquilo que eu comentei com vocês, a gente vai dar um nome que fizer sentido para nós, né? Então, eu vou colocar aqui FK reservas usuários, por exemplo. E aí, eu vou adicionar o foreign key. O nome da coluna que a gente utilizou, né? Se eu não me engano, aqui vai ser ID usuário. E aí, qual que é a referência dela? Então, vai ser a tabela usuários.id. Acredito que seja esse o comando. Vamos conferir aqui o nome na nossa coluna, ID usuários. Vamos executar. Bom, ele não deu sucesso, não pode criar. Falou que o nome não está certo. Add constraint, ficar ID usuário. Ah, aqui não é ponto. Vamos ver se agora vai. É isso mesmo, eu tinha errado ali porque não era ponto, tá? Então, a gente precisa colocar o alter table, o nome da nossa tabela, adicionar uma constraint e o nome que a gente vai dar para ela, que é uma constraint do tipo foreign key, que faz referência para a nossa tabela usuários.id. Além da de usuários, a gente vai ter também a de destinos. Então, aproveitando aqui o nosso exemplo, eu já vou clicar aqui para alterar. E aí, o procedimento vai ser exatamente o mesmo, tá? Vamos executar, ele deu tudo certo. Se a gente agora entrar nos descritivos da nossa estrutura aqui, a gente pode perceber que ele já tem a sinalização de foreign key, tá? O que isso vai ter de diferente, né? Qual é o efeito que isso vai dar para os nossos dados? Vocês lembram que eu consegui fazer a inserção de uma reserva utilizando um ID de um usuário que não existia. Vamos tentar inserir isso novamente agora. Reservas. Eu não preciso mais passar que eu vou ter o ID da tabela de reserva, porque ela já está com auto-incremento, tá? Então, eu vou colocar aqui que ele vai ter o ID do usuário e que ela vai ter o ID do destino. Deixa eu ver qual mais campos ela precisa da data. E só, eu não vou colocar nem o status, porque em tese ele tem que colocar os valores defaults que nós definimos lá. Então, o values aqui, eu vou passar um ID de usuário 6, que eu tenho certeza que nós não temos no nosso banco. Um 6 também para o ID do destino, e aí eu vou colocar aqui. E aqui eu vou colocar a nossa data, né? 2023, 11/11. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Bom, aqui ele já deu um erro, né? Ele fala que ele não pode atualizar os filhos porque a constraint falhou, tá? Então, ele tá me sinalizando aqui que eu passei um ID de reservas e um ID de usuário que ele não existe, tá? Então, vamos agora alterar aqui e colocar um ID de um usuário que existe. Tá? Um ID de um usuário que existe. E aí ele vai me sinalizar que o ID do destino agora está errado. Se eu vier aqui colocar um ID de um destino que existe, ele vai inserir o meu dado com sucesso. Então, por isso, as chaves primárias e as chaves estrangeiras, elas são tão importantes, porque elas vão garantir essas consistências entre os nossos dados, tá? Lembra que eu comentei com vocês a questão da gente ter alguns eventos em atualizar ou excluir o pai? Eu vou fazer mais uma alteração aqui na nossa chave estrangeira para mostrar para vocês, por exemplo, uma exclusão em cascata. De quando eu atualizo, quando eu excluo um pai, ele realizar a exclusão dos seus filhos também. Então, aqui na nossa tabelinha de reservas, eu vou colocar o alter table, reservas. Vou colocar que eu quero adicionar uma constraint. Usuários. Eu vou colocar aqui um aqui.
ID usuário. Ela vai fazer referência à nossa tabela de usuário na coluna ID. E aí eu vou passar a seguinte informação: delete cascade. Vamos ver aqui se vai dar certo. Ele deu um erro. Vamos ver o que eu coloquei de errado. Usuários. Então vamos singular. Então ele foi aqui, ele adicionou essa nossa nova constraint. Se a gente olhar aqui na tabela de reservas, a gente tem aqui na parte de estruturas duas chaves estrangeiras, né? A de reserva, a de destino e a de usuário. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Lembra que a gente já tem, vamos ver aqui um dado, criado para o nosso usuário 1 aqui, certo? Eu vou fazer a seguinte operação: delete from usuários where id igual a 1. Vamos ver qual vai ser o resultado. Aqui ele reclamou que tem a primeira constraint que a gente criou aqui. Vamos excluir ela. Deixa eu atualizar. Porque eu tenho mais de uma. Vamos excluir essa daqui. Reservas destinos. Cadê a... Ele não apareceu. Vou pegar aqui o comando para a gente fazer a exclusão na mão da nossa outra constraint. Pera aí. Então, vamos aqui ver qual é o nome da constraint que ele está reclamando. Igual a 1. Ele vai reclamar aqui, eu vou pegar o nome dela só para a gente poder fazer a exclusão manual dela aqui, tá? Então, eu vou usar o alter table, reservas, drop constraint, e aí passar o nome da que estava reclamando. Beleza, agora eu vou recriar novamente essa nossa constraint com o cascade, só para a gente poder executar aquele processo, tá? Então, eu coloquei aqui o alter table reservas, e aí eu recriei ela, só que agora com o delete cascade. Executando aqui, a gente teve a criação dela aqui, reservas usuários. Então, agora se a gente fizer o seguinte comando. id igual a 1. Ele vai perguntar se eu tenho certeza, e aí ele vai dar sucesso. E aí tá a sacada. Se a gente olhar aqui a nossa tabela de reservas, a gente agora só tem um único registro. Porque na hora que eu defini aquela nossa constraint com o onDelete cascade, toda vez que a gente excluir um pai, ele vai excluir também os seus filhos, tá? E isso é bem interessante quando a gente tem, por exemplo, a exclusão de usuário dentro de um sistema ou qualquer informação que seja relevante. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente usa esse onDelete cascade, porque ele pode fazer com que a gente exclua, né, informações que não eram para ser excluídas. Então, tem que ter um pouquinho de sabedoria na hora de definir essas constraints para saber se a gente prefere dar um erro e dizer que não é possível excluir aquele pai porque os filhos dependem dele, ou se não tiver nenhum problema, a gente pode excluir os filhos juntos também. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre chave primária, eram esses conceitos que eu queria passar para vocês, né, sobre chave primária e chave estrangeira. Eu espero que vocês tenham entendido. Como em todas as aulas, eu vou deixar algumas referências de documentações para vocês se guiarem durante os estudos. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre normalização de dados. E para que eu possa explicar um pouquinho para vocês o que é a normalização de dados, eu vou apresentar primeiro um problema que a gente tem na modelagem do nosso banco de dados até o momento.
Imagine que o nosso sistema já está lá em produção e vem a necessidade de nós desenvolvermos uma nova feature para ele, no qual a gente tem que sugerir destinos para os nossos usuários com base na cidade deles. A gente pode verificar que no momento da criação da nossa tabela de usuário, a gente deixou o endereço do cliente de uma forma com que ele digite livremente os valores do seu endereço. Então, nos nossos exemplos, nós temos, por exemplo, o João, ele colocou que ele está na rua 2, no número 123, na cidade X e no estado Y. É claro que para o nosso exemplo eu mantive sempre o mesmo padrão, mas a gente não consegue garantir que o nosso usuário ele vai entrar com o endereço dessa mesma forma, o que tornaria totalmente inviável a gente extrair a cidade do nosso usuário. Para evitar esse tipo de dado inconsistente ou com anomalias nos nossos bancos de dados, existe a normalização de dados. A normalização de dados ela é um processo que a gente faz ainda na etapa de definição e modelagem do nosso banco, para que a gente possa organizar e estruturar o nosso banco relacional para eliminar redundâncias de dados, por exemplo, e também remover esse tipo de anomalia que a gente tem na coluna de endereço, garantindo sempre a consistência e a integridade dos nossos dados. Para a gente trabalhar com normalização de dados, foi criado algumas formas normais. Originalmente, se tinham apenas 3 formas normais, que eu vou apresentar para vocês hoje, mas já existe mais de 6 tipos de formas normais. E aí eu vou deixar um linkzinho também, para quem estiver interessado, estudar um pouquinho mais sobre elas. Mas as mais comuns são essas que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Bom, a primeira forma normal, ela diz sobre a atomicidade de dados. E é justamente nessa regra que a gente tem um problema na nossa tabela de usuários. O que diz a atomicidade de dados? A primeira forma normal, ela vai estabelecer que cada valor da nossa tabela ela esteja indivisível. Então, por exemplo, nós temos o nosso endereço, né, que ele tem rua, número, cidade, estado, e poderia, por exemplo, ter o país. Isso demonstra que a nossa informação ela é toda divisível, como a gente poderia também ter no telefone, no qual o telefone é composto por DDD e número. Esse tipo de informação junta, ela não é aceitável de acordo com a primeira forma normal. Então, a gente precisa trabalhar na nossa tabela para que todas as colunas elas sejam totalmente atômicas.